Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado nesta sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025, de muitas informações importantes no Noticiário Colorado. Um time completamente reserva contra o Flamengo no final de semana. Sim, a gente vai falar sobre qual equipe deve ser colocada em campo pelo Roger, a dupla Ener Valencia e Borré começando a partida juntos, os golaços que os dois fizeram no treinamento de hoje, a gente vai mostrar isso também, a preocupação com Alan Patrick é algo que, a ponto de tirá-lo do jogo contra o Flamengo na semana que vem, a gente também aborda esse assunto e a gente fala sobre o lateral que o Inter tem interesse. Esse jogador está sendo contratado? A gente fala sobre isso a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Se tu não tem registro ainda, o primeiro comentário fixado desse vídeo tem o meu link lá na KTO. Entra no link, faz o teu registro e bora dar uma brincada. A melhor casa de apostas esportivas do Brasil é a KTO, kto.bet.br. E Ativa você na Ativa sempre o melhor estimulante sexual para homens e mulheres. Tem o Ativo Fêmea para mulherada também. E o melhor, não é só se não tiver acontecendo. Se não tiver acontecendo entre quatro paredes com teu parceiro ou tua parceira, vai de Ativo. Mas, ainda assim, mesmo que esteja acontecendo, mas no dia a dia, tu esteja mais para baixo, mais cansado, enfim, tá precisando dar uma revigorada, também procura o pessoal do Ativo. Tem o meu link aqui, diz que veio pelo canal Lucas Dias Repórter, que tu ganha um descontaço e também condições extras no pagamento, no parcelamento, entrega sigilosa e nenhum tipo de contraindicação. Ativa você na Ativa sempre. Bom, o Inter treinou, tá, gente, hoje com portões fechados no CT Parque Gigante, a segunda atividade depois do jogo contra o Flamengo na última quarta pela Libertadores lá no Rio de Janeiro, e o Inter se prepara para mais 2 jogos contra o Flamengo, no domingo, 18h30, e também na quarta-feira que vem, pela Copa Libertadores da América, tá? O jogo do Campeonato Brasileiro, o Roger Machado deve colocar uma equipe inteiramente reserva. Hoje, não foi a representação foi ontem. E na atividade de hoje, mais uma vez, aqueles jogadores considerados titulares não apareceram no campo. Então, isso que é mais corriqueiro na reapresentação, que no caso foi ontem, aconteceu hoje de novo. Então, ganha força a possibilidade de um time inteiramente reserva contra o Flamengo, domingo, 18h30, no Beira-Rio, preservando os jogadores pensando na decisão do ano do Inter na quarta-feira que vem contra o Flamengo também pela Libertadores, tá? Oscar Romero deve ser relacionado, treinou normalmente, volta a ser uma opção pro Roger, recuperado de uma lesão na posterior da coxa. O Carboneiro ainda não foi para o campo, está sendo preparado para o jogo de volta. Se fala nele ter pelo menos condição de 60, 70 minutos. E aí o Inter prepara ele para o jogo do Beira-Rio na Libertadores na quarta-feira que vem. E ainda tem mercado no departamento médico, outros jogadores que não estão à disposição do Roger Machado. Vamos trabalhar esse time aqui, se ele for inteiramente reserva? Bom, no gol seria uma dúvida entre Rocher e Antony. A única dúvida desse time inteiramente reserva, porque é goleiro, né? Goleiro, às vezes, precisa estar jogando. Então, não descartaria o Rocher ser o único titular desse time. Rocher ou Antony. Alan Benítez na lateral direita, Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel à zaga, com o Pablo na lateral esquerda, garoto da base do Internacional. No meio de campo, o Richard, o primeiro volante, Bruno Henrique, o segundo. De um lado, Vitinho, Gustavo Prado, Borré centralizado e na frente, Valencia. Um esquema que o Roger já adotou, tendo 2 centroavantes e o Borré um pouco mais atrás do Ener Valencia e o Valencia como uma referência. Ele já jogou, em alguns momentos deu certo, em outros não. Principalmente na temporada passada ele testou essa alternativa. No Campeonato Gaúcho também, em alguns momentos, essa alternativa foi trabalhada. Pode ser uma alternativa de time do Roger Machado, tá? Eu quero falar agora e mostrar para vocês os golaços do Ener Valencia e do Rafael Borré no treinamento de hoje. Eles fizeram esses belos gols e óbvio que a rede social veio abaixo com uma grande expectativa de quem sabe eles estarem reencontrando a sua melhor forma. E eu não digo nem forma física e sim técnica. O Valencia é um jogador um pouco mais cobrado pelo torcedor do Inter, tá há mais tempo por aqui, vive muitos momentos de altos e baixos desde que chegou, e o Borré vive o seu grande momento de baixa desde que chegou ao Inter no início do ano passado, agora, neste momento. Mas os dois fizeram 2 golaços hoje no treinamento no CT Parque Gigante. Bom, deixa eu falar aqui do Alan Patrick,
porque o torcedor do Inter já começa a ficar preocupado com algumas notícias e informações importantes. Ela foi trazida pelo Alexandre Ernst, do Voz do Gigante hoje, de que o Alan Patrick tem convivido com algumas dores no joelho. Mas o princípio dessa informação é bem importante. São as dores do Alan Patrick, só que não é uma preocupação para o jogo de volta da Libertadores. Mas faz com que o Inter tenha um pezinho atrás de colocá-lo no jogo do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, deve ser um time inteiramente reserva e o Alan Patrick entre os poupados, talvez nem sendo relacionado. A gente viu isso acontecer outras vezes com o camisa 10 e capitão do Internacional. Então, se o Roger botar o time reserva, muitos titulares vão aparecer no banco. O Alan Patrick tem uma chance de nem no banco aparecer por conta dessas dores. Inclusive, essa informação do Ernst, eu fui conversando com algumas pessoas hoje do clube e me confirmaram, de fato. Só que até me relataram e é um fato também. Vários jogadores convivem com várias dores ao longo da carreira. O caso do Alan Patrick são algumas dores no joelho, mas nada que vá tirar ele de campo no jogo decisivo da Libertadores no meio da semana que vem. Rapaziada, tu que tá assistindo esse vídeo ainda e não te inscreveu no canal, te inscreve agora. Tem muita gente que assiste os vídeos aqui e não é inscrito. É só apertar o botãozinho do inscrever-se, é de graça. Pode fazer pelo telefone, pelo computador, pelo notebook, pelo iPad, tablet, que seja. Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like e já fica o convite. Amanhã, Café com Lucas, respondendo as perguntas dos inscritos aqui no canal, que enviaram a pergunta. A caixinha ainda tá aberta, tá? Tu ainda pode mandar tua pergunta lá no Instagram, _ o Lucas Dias. Manda tua pergunta por lá, que eu vou responder amanhã aqui no canal. Deixa eu falar agora sobre o lateral que o Inter pode estar contratando, porque eu tô falando do Guilherme Pellegrin, lateral direito de 19 anos do Corinthians, tá? É um jogador que já foi trabalhado no profissional do Corinthians, mas ele é, neste momento, jogador do Sub-20 do Clube Paulista. Ele tem contrato até o meio desse mês de agosto, entre 23 e 24 de agosto se encerra o contrato dele com o Corinthians. Ele assinou o primeiro vínculo profissional dele em 2023, quando tinha 16 para 17 anos. Era um vínculo de 2 anos, que vai se encerrar agora. O Corinthians, pela informação que vem de São Paulo, tinha algumas reuniões com o empresário do atleta para renovar nessa semana, para debater a renovação nesse caso, porém elas não aconteceram. E ele tem recebido algumas procuras, uma delas foi do Internacional. O Inter procurou o Guilherme Pellegrin e o seu staff e tem interesse nesse jogador, que é um jogador que, vamos lá, não é uma contratação só para base. O garoto já tem 19 anos para 20. Então é uma contratação, tô pensando já na transição para o profissional, pensando no Inter de 2026. Para quem não conhece, o Guilherme Pellegrin, ele foi titular do Corinthians, ele tá no momento de baixa, tá? Ele não tá sendo titular há um bom tempo no Corinthians, por vezes nem relacionado nas categorias de base. A gente sabe que na base muitas vezes isso tem relação com a questão contratual do jogador, não se sabe até o momento se é de fato isso. Ele é um lateral bem ofensivo, tá? Que corta muito pro meio, tenta finalizar, tem boa finalização e a principal característica dele, as principais características, aliás, dele são ofensivas, mais do que defensivas, tá? Ele é nascido em Guarulhos, São Paulo, chegou à base do Corinthians com 11 anos, ele tinha se destacado numa escolinha de futsal lá de Guarulhos, em São Paulo. Até os 13, ele estava treinando, ele estava treinando daí no futsal do Corinthians, quando ele chega, fica 2 anos, vai pro campo aos 13, 14 anos, tá? Perdão, ele se destaca na base do Corinthians, chegou a ser convocado para a seleção sub-15 e sub-17 do Brasil, e ele teve essa procura do Inter. Recentemente ele também teve procura da base do Bahia, do Goiás e do Vitória, e já teve procura do futebol português, tá? O Braga, o Porto e o Santa Clara já demonstraram interesse nesse jogador. Inclusive o staff do atleta confirma as procuras do Internacional, mas garante que até o momento não tem nada fechado. Inclusive, para quem não viu, o Corinthians se envolveu numa polêmica envolvendo o jogador de base mais novo do que o Guilherme Pellegrin, um atacante que foi agora, o Bahia chegou lá, o Grupo City pagou a multa, o Corinthians não gostou, tratou como aliciamento, queria na FIFA, enfim. Então, o Corinthians está muito resguardado em relação a isso. Inclusive, o próprio empresário do jogador em contato com ele diz que, de fato, o Corinthians está dando uma olhada nisso, está um pouco mais preocupado. Então, se o Inter, de fato, fizer uma proposta, não vai ser uma liberação tão simples assim. Mas Guilherme Pellegrin, lateral direito, 19 anos, é um jogador que o Inter tá de olho, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.